Seja bem-vindo ao canal Eletricamente. Se inscreva no canal, ative os sininhos e já dá aquela voadora no like. Fala pessoal, seja bem-vindo mais uma vez na nossa plataforma de ensino Eletricamente. E agora a gente vai falar aqui sobre o NTC, Negative Temperature Coefficient, né? Antes de eu começar a falar, vou deixar aqui o meu jabá para vocês sobre o meu curso preparatório, para você que quer fazer para sargento da aeronáutica na área de elétrica ou eletrônica, vai estar aqui abaixo do vídeo, e também para o CAP eletrônica, beleza? E se você estiver assistindo pelo IGTV, esses mesmos links estão na descrição do vídeo, que fica acima, não fica abaixo. Você clica na setinha bem do lado do nome do vídeo e você vai conseguir clicar nesses links aí do seu interesse. Então, sem mais delongas, vamos lá. Função dele: a resistência diminui com o aumento da temperatura, também muito usado aí em fontes chaveadas, fontes lineares também, para poder abrir, né, o fusível do circuito. Então, assim, quando eu tenho uma resistência muito baixa no circuito, né, ele passa muita corrente, então ele é ligado junto com o... Vou dar só um exemplo aqui, vou desenhar para vocês verem. Aqui está a alimentação, né, tá vindo lá a alternada, aqui está o fusível, né, vou botar aqui, ó, F1, tá o fusível, e aqui fica o transformador, né, da entrada lá, transformador, aqui a saída do secundário. Onde que é ligado esse cara? Ele é ligado aqui, ó, ele pode ficar ligado tanto em paralelo aqui, ele pode ficar ligado aqui, ó, em paralelo, né, menos T, ele fica com menos T, ligado em paralelo, e quando a resistência dele diminuir, ele vai tipo que quase fechar um curto aqui, né? Que a resistência vai diminuindo, vai ficando tão baixa que ela vai virando a próximo de zero e a corrente vem alta aqui por esse fusível. Então ele funciona aí tranquilamente, né? E tem um tipo muito parecido com ele, que é o varistor, né? O varistor também é ligado dessa forma aqui, mas só uma aplicação. Ele pode ficar em série também com o circuito, só que é mais preferível que ele fique em paralelo aqui. Mas enfim, deixa eu apagar isso aqui. Vocês podem perceber aqui, ó, no gráfico, aqui a parte da resistência, que fica no eixo Y, e aqui a temperatura no eixo X. Então você vai ver aqui, ó, que conforme a temperatura vai aumentando, a resistência dele vai diminuindo aqui de forma exponencial. Então isso aqui é um exponencial, ó. Enquanto está frio aqui, ó, na temperatura ambiente de mais ou menos ali 25 graus, a resistência é fixa. E conforme vai passando, vai aumentando a temperatura, ele vai reduzindo a sua resistência interna, até virar um curto aí e abrir algum dispositivo, um fusível, alguma coisa do tipo. Beleza? Então essa aqui é a parte gráfica dele, que é o oposto do PTC, que vai aumentando a resistência conforme ele aumenta a sua temperatura. Beleza? Mais coisas aqui, ó. Simbologia dele. Eu tenho aqui essa simbologia, um resistor aqui dentro desse círculo, com essa setinha como se fosse variável, né? Variável, só que por temperatura. Então ele é chamado também de termistor, que é um resistor de temperatura, né? E outro símbolo dele, né? Vocês podem ter também, pode ver pela internet, é esse aqui, ó. É o mesmo círculo, só que o desenho vai ser que nem esse aqui, ó. Esse retângulo aqui, só que dentro do círculo. Um retângulo dentro do círculo, com a setinha indicando que ele é variável pela temperatura aqui em graus Celsius. Então você pode encontrar essas duas simbologias aqui. Então os dois são os termistores, mais conhecidos aqui como NTC. E o símbolo desse aqui, ó, ele tem aqui um resistor com essa setinha aqui no meio, e aqui o símbolo é menos T. Então se estiver fazendo uma prova, algo do tipo, e cai essa simbologia aqui para você, esse menos T indica que ele é de NTC. Então, N de negativo, só você gravar assim de NTC. Se for o PTC, aqui fica mais T. Beleza? Próximo. Ó, aqui são os tipos. Normalmente a gente encontra esse tipo aqui, ó, o NTC, um pretinho, né? Que algumas pessoas, quando não conseguem ler o que está escrito aqui, confunde com capacitor. Então, ele também tem de cerâmica e tem ele aqui de PVC. Esse de PVC aqui, eu encontro muito no circuito de ar-condicionado, aquele sensor, né, de temperatura no ar-condicionado. Então essa aqui é a parte preta da ponta, que está o fio da entrada, para poder ligar no circuito lá na lógica, né, que conforme vai esfriando ou esquentando, ele vai mudar, né,
ele vai fechar ou vai abrir um circuito, ou vai desligar, ele vai fazer alguma coisa. Mas no caso aqui do NTC, ele diminui a sua resistência conforme vai aumentando a temperatura, entendeu? Então, se ele tiver muito gelado, né, muito gelado, tá muito frio, então ele vai deixar o circuito funcionando, vai ter uma resistência alta, e se ele começar a esquentar, aí esse cara aqui vai detectar, a temperatura vai abaixar, né? E vai abaixar a resistência dele, na verdade, e ele vai virar um curto, abrindo algum circuito. Então, assim, para não deixar queimar tudo, uma coisa é congelar o ar-condicionado. Até então dá para descongelar e normalmente não tem muito problema. Agora, quando esquenta, porque vai começar a derreter tudo, então ele tem que desarmar. Então, normalmente você encontra ele, né, em ar-condicionado, beleza? Mais uma coisa aqui, deixa eu ver. Ó, tem uma questão sobre o NTC, é sobre a sua resposta linear. Né? Qual que é a vantagem de você ter uma resposta linear ou uma resposta exponencial, né? Que é aquela que vai descendo assim, conforme a temperatura vai aumentando. Então essa aqui é exponencial, deixa eu escrever aqui, ó. Exponencial. E essa aqui do lado é a linear. Então, quando você coloca em paralelo com o NTC um resistor, né, ele dá esse gráfico aqui, ó, linear. Quando você tira o resistor, ele dá esse gráfico aqui exponencial. Qual que é a vantagem, né? Esse aqui, com o resistor, resposta linear, ele é mais preciso. Ele é muito mais preciso do que o exponencial. Os dois funcionam. Normalmente, você não encontra um resistor em paralelo, mas quando você vir um resistor em paralelo, é para precisão, beleza? Então aqui embaixo está o gráfico da temperatura, aqui o da resistência, que eu tenho essa reta aqui linear, uma equação do primeiro grau. Essa aqui é uma exponencial, é o nosso E neperiano, beleza? Então a função desse resistor aqui em paralelo com ele é para tornar o circuito mais preciso, beleza? Então conforme vai descendo aqui a nossa resistência, a nossa temperatura também aqui vai aumentando, correspondente e mais preciso do que o exponencial. Então isso aqui que eu queria passar para vocês sobre o NTC. Se você não viu o vídeo do PTC, também tem nosso vídeo aí do PTC, vou deixar aqui para vocês aqui em cima no card, beleza? Ou você vai na mesma sequência na playlist e você vai encontrar. Então se você gostou, deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal e forte abraço.